Um homem contrata para trabalhar na sua lavoura trabalhadores às 6 horas da manhã. Eles começam às 6 da manhã, trabalham o dia todo e ele combinou com esses trabalhadores pagar uma diária, simbolicamente uma moeda de prata. Esse homem depois sai de novo à procura de trabalhadores às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e até às 5 da tarde. E, por incrível que pareça, na hora de dar a diária a cada trabalhador, ele que havia combinado com os primeiros trabalhadores pagar-lhes uma moeda de prata, faz isso, paga a moeda que havia combinado, mas ele decide dar também aos demais a mesma moeda de prata, a mesma diária. Isso é justo? Depende do ponto de vista que nós temos. Se nós olhamos para os que trabalharam menos tempo, isso é totalmente injusto. Acontece que o patrão havia combinado com os primeiros trabalhadores de pagar uma diária, simbolicamente uma moeda de prata. Então, ele não foi injusto com os primeiros trabalhadores. Quando ele decidiu pagar a mesma diária aos demais, ele foi bondoso para com os demais trabalhadores. Afinal de contas, o que é isso? O que essa história significa? Nesse final de semana, nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1, perdão, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16a. E aqui nós temos essa parábola. Jesus quer nos falar como Deus age em relação ao ser humano. Para nós entendermos então, nesta parábola vamos resumi-la em 3 personagens. O primeiro personagem é o patrão, Deus. O segundo personagem são os judeus, que estão representados pelos trabalhadores que foram contratados às 6 horas da manhã, trabalharam o dia inteiro e receberam o que era justo, o que foi combinado com eles, uma diária, uma moeda de prata. E os outros trabalhadores? O das 9, os do meio-dia, o das 3 e principalmente os das 5 da tarde. Quem são esses trabalhadores? Os pagãos. Deus decidiu dar aos pagãos a mesma coisa que ele prometeu aos judeus, a salvação. A moeda de prata, a diária dessa parábola, nada mais é do que a salvação. Então, falando de outra maneira, os judeus, a partir de Abraão, ano 1850 a.C., começaram a caminhar com Deus. E tinham na mente deles a ideia de que eles eram o povo eleito. E de fato eram. O problema é que esses judeus, quando Jesus veio, não o acolheram como o Messias, como o Cristo de Deus, como o enviado de Deus, e o rejeitaram. Quando os judeus rejeitaram Jesus, o Evangelho encontrou acolhida nos pagãos. Portanto, os pagãos entraram no caminho de Deus muito mais tarde do que os judeus. E esse é o foco da parábola. Os trabalhadores das 6 da manhã são os judeus, que caminharam com Deus durante muito tempo. E eles receberam o que Deus lhes prometeu, a salvação, uma moeda de prata. Acontece que Deus decidiu no coração dele, movido por bondade e não só por justiça, dar aos pagãos a mesma salvação que ele tinha dado aos judeus. Adivinha qual foi a reação dos judeus? Isso é injusto. Isso é injusto. Nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos a nossa diária. Esses trabalhadores chegaram às 5 da tarde, trabalharam 1 hora só e receberam a mesma diária que nós. E aqui entra a pergunta de Deus. Ele diz a esses trabalhadores: toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar
a este que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? É aqui que nós temos que prestar atenção na parábola. Deus é justo. Ele dá segundo aquilo que ele prometeu. Ele é justo, em primeiro lugar, com ele mesmo, com a sua palavra. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, Deus é justo e fiel. Ele prometeu nos dar a salvação e vai nos dá-la. O problema é que, além de ser justo, ele também é bom. Então, na bondade dele, ele decide salvar quem entrou para caminhar com ele no último momento da vida. Um caminhou com Deus a vida inteira e foi salvo. O outro descobriu Deus no seu caminho na adolescência, na juventude, na vida adulta, ou então só na velhice, só no fim da vida. A nossa pergunta é: essas pessoas que entraram mais tarde no caminho de Deus, essas pessoas que foram alcançadas mais tarde pelo Evangelho, elas também têm direito à salvação? Que aqueles que caminham com Deus desde a infância têm esse direito, entre aspas, esse direito, porque a salvação é dom de Deus, como ele disse aqui, né? Eu quero dar, aliás, ele fez uma pergunta: por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? A salvação pertence a Deus. Ele dá a todos indistintamente. Portanto, quando Deus decide salvar os pagãos, ele não está sendo injusto com os judeus. A salvação para os judeus está lá, na promessa e cumprida em Jesus Cristo. Os judeus que não acolheram Jesus deram espaço para os pagãos entrarem na salvação. E de fato foram salvos, porque Deus é bom e quer salvar a todos. Em outras palavras, então, vamos traduzir isso para o nosso dia a dia. Deus não salva você porque você merece. Ele salva você porque você precisa. Aqueles trabalhadores das 5 da tarde não mereciam receber uma diária, como os das 6 da manhã receberam. Mas Deus quis ser bom para com eles e deu-lhes uma diária. Então é isso, essa é a chave da parábola. Deus nos salva não porque merecemos, mas porque precisamos. Portanto, ele não é somente justo, mas ele também é bom. E aqui eu encerro lembrando uma palavra do Salmo 143, no versículo 2. O salmista diz assim para Deus: Senhor, não entres em julgamento contra o teu servo, pois diante de ti nenhum vivente será declarado justo. Então preste atenção nessa palavra. Nenhum ser humano perante Deus será declarado justo, porque nós somos pecadores. Portanto, se Deus fosse somente justo e não fosse bom, quem se salvaria? Ninguém se salvaria. É graças à bondade de Deus, que está atrelada, unida à sua justiça, que todos nós podemos ser salvos. Que você então possa celebrar no seu coração essa bondade de Deus, que passa pela sua vida diversas horas, em diversas situações. Simbolicamente, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde. Ele não cansa de passar pela sua vida, porque ele quer encontrar a hora oportuna para que você se abra à salvação dele. Então que você agradeça a Deus pela bondade dele que supera a sua justiça no seu desejo de que todos sejam salvos, desde que cada um aceite o seu convite, o seu chamado: venha trabalhar na minha vinha. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso
que deseja salvar todo o ser humano pelo Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.